Em primeiro lugar, pastor, obrigado, é uma honra estar aqui. E, senhores, eu acho que nenhum evento é feito com qualidade, com uma coisa muito bem feita, se não houver pessoas que estejam por trás dele. E quebrando um pouco o protocolo aqui, pastor, se me permite, eu queria que vocês dessem uma salva de palmas para esses obreiros que organizaram o evento aqui. Muito bom. Belíssimo. Eu queria conhecer um pouco vocês. Vou me apresentar. Sou o Sandro. Eu trabalhei no Banco do Brasil por 36 anos. Trabalhei muito tempo aqui em Brasília, do lado. Eu aposentei no Banco do Brasil em 2015 e comecei a minha carreira de coach, que já vinha dentro do próprio banco. Lá no banco eu aposentei como diretor daquela empresa de várias áreas. Numa delas, eu cuidava mais ou menos de umas 20 mil pessoas espalhadas no país, homens e mulheres, trabalhadores. Então foi uma experiência bastante grande, enriquecedora, para usar o processo de coach na vida daquelas pessoas. E também, de 2015 para cá, eu comecei a estudar um pouco psicoterapia, a mente humana. Como é que nós funcionamos? Mas, antes de eu entrar na palavra propriamente dita, eu queria conhecer vocês. Queria que levantasse a mão aqui quem é casado. Glória a Deus. Glória a Deus. Levanta a mão quem tem filhos aqui. Crescer e multiplicar. Vocês estão levando avante aquilo que Deus determinou. Levante aqui quem já tem neto, por favor. As gerações são diferentes, não são? O que vocês estão enxergando hoje é diferente do que aconteceu na criação dos filhos, agora com a criação dos netos e na criação de vocês. E é isso que nós vamos falar. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, por favor, em Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda a coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Abram também a Bíblia de vocês em Efésios 5:1 e 2. Sede, pois, seguidores de Deus, como filhos queridos, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Vamos lá para frente no 22, ainda no 5. Esposas, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Portanto, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam tudo sujeitas a seu marido. Maridos, amem suas esposas, assim como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Eu procurei trazer aqui 2 momentos para a gente entender um pouco o que está acontecendo com os homens da sociedade de hoje. Um primeiro momento, quando nós fomos criados. Quando vocês imaginem Adão no paraíso, Eva com ele. Esses dias escutei uma palavra assim: Adão e Eva foram os únicos seres que podiam acordar sem culpa, acordar sem problema, acordar contemplando um paraíso. E possivelmente Eva, quando Adão a recebeu, foi o primeiro a falar para ela quais eram as regras que ela tinha que observar lá no paraíso.
Como falou, não sei se foi o Malafaia aqui cedo, ontem, né? O Malafaia falou, possivelmente Adão não falou 21 vezes as regras para Eva, para que ela gravasse adequadamente qual era o ensinamento que tinha ali naquelas regras. Mas ao mesmo tempo, quando foi oferecido o fruto para ele, ele foi junto, embarcou. O que aconteceu depois, e aí nós temos que analisar um pouco a questão existencial de tudo isso. Por que que o homem vem de lá para cá, como ele é o principal fundamento de uma família, por que que o homem vem paulatinamente se degradando? Por que que aquele que era para ser o fundamento, ele passa a ser paulatinamente o opressor? E se nós vemos as estatísticas, e depois eu vou falar um pouco da minha experiência como terapeuta, se nós dermos olhada nas estatísticas, quem são os estupradores que estão por aí? Normalmente são pessoas sem pai. Pai omisso, pai distante. As nossas cadeias têm muito mais homens do que mulheres. Será que isso é por acaso também? Saiu uma recente pesquisa na revista Science, da semana passada, uns 2 semanas atrás, onde foi feita uma pesquisa com mais de 500 mil homossexuais em mais de 100 países. E uma análise genética, né, que aquilo que a Bíblia já fala foi comprovado, não existe um gene homossexual, nem para homem nem para mulher. Então, se a sociedade começa a conviver com outro gênero, é porque o comportamento e o ambiente estão determinando que isso aconteça. Mas é o comportamento e ambiente aonde? É dentro da família. Porque os homens não estão cumprindo o seu papel de autoridade que deveriam. Os homens estão se afastando disso. E aí, vocês me desculpem se algum aqui não gostar ou se sentir desconfortável, mas o efeito disso é na geração, na tua geração. O efeito disso são nas tuas gerações. E por que que a mulher vem assumindo um papel de macho dentro de casa? Quantos de vocês têm uma mulher aí que, de certa forma, é muito mais viril que você mesmo que está sentado aqui? E quando chega um filhinho, Juninho, quem determina aonde vai almoçar no domingo é o Juninho. Quem determina quem vai fazer as coisas é a mulher. É errado fazer isso? Não, tem que ser compartilhado. O correto é compartilhado. Mas quando você, homem, deixa tomar o teu espaço de provedor, de protetor e de dar o destino para essa família, você está fazendo com que o teu filho vá procurar uma mulher igual à mãe, que é viril, que é forte, e ele vai precisar de uma mulher assim para viver. Então você, pai, criou na cabeça do teu filho um caminho. E é sobre isso que eu quero falar. Queria mostrar umas fotos para vocês aqui. Sobre esse aspecto a gente já falou bastante, né, de proteção, provedor e plataforma, destino. Eu me concentrar mais em plataforma, em destino, que é o que nós homens devemos estar fazendo com mais atenção. Todo homem dentro de casa funciona com respeito, honra e reconhecimento. Agora faça uma avaliação vocês. Como estão esses 3 itens dentro da tua casa? Como estão esses 3 itens dentro da tua casa? Por parte da tua mulher e por parte dos teus filhos.
Tem até um pastor que eu conheço que ele fala assim, ele diz, o homem, ele não precisa de amor, não é o número 1 que ele procura. O homem procura isso aqui. Como é que está isso na tua casa? Como é que você recebe isso dos teus filhos? Eu quero fazer mais uma pergunta para vocês aqui. Levanta a mão aqui quem é convertido. Quem aceitou Jesus Cristo. Vamos fazer o contrário agora então. Levanta a mão quem não aceitou Jesus Cristo. E eu vou explicar isso também. Como isso faz a diferença. Agora, quem aceitou Jesus Cristo está cumprindo seu papel de homem dentro de casa? Faça uma autoavaliação. A minha missão aqui não é deixar os senhores confortáveis. A minha missão aqui é mexer com vocês. Quantas horas por dia os senhores passam em redes sociais? Quantas horas por dia alguns aqui estão vendo pornografia? E quantas horas por dia você está se dedicando a uma missão que Jesus te coloca? Quantas horas por dia você está se dedicando a dar uma linha para o teu casamento? Quantas horas por dia você e tua esposa estão buscando cumprir a missão que foram colocadas aqui na terra? Mas que missão, Sandro? Quais são os efeitos que estão acontecendo na nossa sociedade? Essa figura. Um pai e uma mãe, já com uma certa idade, felizes porque o filhinho de 40 anos ainda está em casa. Eu duvido que vocês não conheçam uma família que esteja assim. E esse filhinho, e esses filhinhos que vão estar conduzindo a nossa sociedade, vão estar conduzindo as nossas famílias. Tenho nada contra o homem fazer maquiagem, eu não estou julgando. Mas parece que isso está se tornando um hábito. Será que isso está dentro da tua casa também? Você é um menino de 12 anos, Estados Unidos. Ele faz perfil ensinando adolescentes da idade dele a se maquiar. Onde é que está o pai desse menino? Onde é que está o avô desse menino? E aqui? Eu não estou julgando, eu não quero que a gente julgue. A gente tem que entender que nós temos que amar as pessoas. Mas nós temos que entender que o pecado não é o caminho. Qual é o comportamento que está levando as pessoas a terem esse desvio? É a falta de igreja? É a falta de Deus? E eu garanto para vocês que não. É a falta de pai dentro de casa. É a falta de pai que tem a rédea, que tem a pulso, que dê orientação, que dê destino. Aqui é uma propaganda de cerveja, Estados Unidos, a versão antiga da propaganda. De um lado, né, o homem ali reclamando, tirando sarro da mulher porque ela queimou a comida, mas a cerveja não. E a mesma propaganda recente, né, a mulher toda vestida de executivo, reclamando para o marido, ou alguma coisa, que também a cerveja ainda estava inteira e a comida queimou. E as mulheres estão assumindo o papel do homem dentro de casa.
E elas estão ensinando as filhas a serem assim também. Onde eu trabalho, eu recebo mulheres. Basicamente, eu trabalho com terapia com cunho cristão para a família. 80% das pessoas que vêm procurar são mulheres, com diversos tipos de problema. Mas todas elas sem pai omisso, pai que não estava presente, pai que não sentou para conversar com elas, pai que não abraçou, pai que elas não tinham liberdade para conversar sobre sexo. Eu vou contar um caso para vocês, acho que ilustra um pouco, e eu quero que vocês entendam que todos nós homens, e as mulheres também, mas todos nós homens que estão aqui, nós temos bloqueios. Bloqueios às vezes para abraçar alguém, bloqueio para beijar, bloqueio para sentar com a filha e conversar sobre sexo, bloqueio para ser firme e ter autoridade para dizer não. E a gente tem que tratar esses bloqueios. O que aconteceu na vida de cada um de nós que nos trouxeram esses bloqueios agora para a nossa vida? O que aconteceu lá, meu pai e minha mãe, que eu cheguei até aqui? Vou contar um caso para vocês. Uma senhora, 35, 36 anos, 2 filhos, 3 casamentos, veio me procurar. Disse que não conseguia levar os casamentos adiante, porque ficava 2, 3 anos com alguém, mais 2, 3 anos com outro, e o sexo acabava. A vontade de fazer sexo acabava. E ela não sabia por quê. Conversa, terapia. Você não foi abusada quando era jovem? Não tem nenhuma história de abuso na sua família? O que aconteceu para você estar assim? Vai conversar com a tua mãe, vai conversar com alguém mais próximo, ver se descobre alguma coisa, traz aqui de novo para a gente conversar. E a mãe contou uma história para ela, e que acendeu o bloqueio. A mãe contou que quando estava grávida, o pai chegava em casa bêbado e queria sexo. E a mãe grávida não queria, porque o pai estava bêbado. Essa criança que estava dentro da barriga, sentindo a sensação da mãe de ser estuprada, porque ela não queria aquilo, se sentiu da mesma forma. E todos os homens que passavam pela vida dela em relacionamento, ela lembrava daquilo e travava. Ela não queria mais aquilo. Quantos e quantos de nós, na gravidez dos nossos filhos, aconteceu algum problema que nos marcou? Meu pai era alcoólatra. Eu estou hoje com 55 anos de idade. Meu pai morreu com 59. Eu sempre falava para ele, né, sobre essa questão de bebida, até de uma maneira brincalhona, né? Mas ele bebeu com 59 anos, ele deve ter bebido em 150 mais ou menos. E tanto que ele bebeu. Tanto é que foi fazer transplante de fígado com 59 anos. O fígado já tinha virado gelatina. E não resistiu ao transplante. Quantos e quantos de vocês aqui tiveram pais com problema? As esposas de vocês tiveram pais com problema? Eu já vou falar um pouco de relacionamento e casamento, porque eu acho que cabe aqui numa palestra de homens, a gente cada vez mais entender a nossa parceira, a nossa mulher. E vamos lembrar sempre, pai e mãe são sagrados. Pai e mãe são divinos, porque eles são o portal por onde nós viemos a esse mundo. Eles nos deram a vida. Mas a vida deles, a forma como o comportamento deles, como eles levaram a vida, isso não nos pertence, mas nós aprendemos a viver com eles. Então nós carregamos muita coisa deles.
Até o pastor aqui, hoje nós temos uma dinâmica interessante, um trabalho que o pastor vai fazer conosco. Eu vou passar umas telas aqui mais rápido. Eu quero deixar uma mensagem para vocês da importância do pai, da importância do avô, da importância do comportamento diante das crianças. 0 a 7 anos, a mãe é a protetora, a mãe é que cuida, a amamentação, todo um processo de segurança que está envolvido ali. O pai, ele se sente pai na hora que ele pega a criança. Na hora que ele vai lá e pega a criança e abraça pela primeira vez, ali ele se sente pai. Até então, a mãe cuida. O filho vai crescendo, e é nessa primeira infância que nós todos criamos os significados daquilo que nós vamos levar para a vida. Se o teu pai era alcoólatra, você pode ser um alcoólatra, ou você pode fazer uma coisa completamente diferente do que ele fazia. Eu sei que vocês estão me entendendo porque vocês já viveram isso. Se o teu pai nunca conversou sobre dinheiro com você, você hoje tem problema de administrar dinheiro. Você ganha muito e gasta tudo, ou você ganha pouco e vive com pouco, mas sempre mal. De 7 a 14 anos, o pai é super importante na vida do filho. O pai coloca o filho para o mundo. O pai vai orientar o filho, a filha, como é que vai ser o comportamento lá. E se esse pai tem uma postura adequada, a filha vai querer casar com alguém que seja parecido com o pai. E vocês aqui que têm filhos, já adultos, e que têm filhos, eles estão replicando a história de vocês em termos de comportamento? Pensem sobre isso. De 14 anos em diante, a preocupação de um pai tem que ser com quem está sendo a companhia do meu filho. Aonde meu filho está indo? Com quem? Quem são os mentores? E a maior parte das separações, dos divórcios, hoje em dia, os filhos estão na faixa de 15 a 16 anos de idade, de 15 a 20. É onde o pai, que era o relevante naquela história de cuidado, de autoridade, de determinação, sai. Vou contar um outro caso também para vocês. Um pai se separou de uma mãe, e a mãe veio conversar comigo. A minha filha, todo dia quando acorda de manhã, tem 4 aninhos de idade, ela acorda e ela me pergunta: mamãe, você está feliz? Você está feliz, mamãe? E a mãe responde sempre: não, eu estou, filha, eu estou feliz. Mas por que você me pergunta todo dia isso, filha? Não, porque meu pai, quando foi embora, disse para mim que estava indo embora porque estava infeliz. O que essa menina colocou na cabecinha dela com 4 anos de idade? Que qualquer pessoa que estiver do lado dela, se estiver infeliz, vai abandoná-la. Nós temos o poder de fazer com que o nosso filho de 0 a 7 anos não tenha nenhum significado ruim para a vida dele? Não, nós não temos esse poder. Mas nós temos a capacidade de dar o exemplo. Nós temos a capacidade de tornar a nossa família uma família dentro da orientação de Deus. Nós temos a capacidade de olhar a nossa família no médio e no longo prazo, dependendo do comportamento que a gente tem. Eu vou contar um outro caso para vocês. Menino de 9 anos, o pai trouxe para conversar comigo. Me contou a história. Olha, esse menino, ele mora com a mãe e fiquei casado com ela até ele ter uns 7 anos de idade. Estou há 2 anos separado, estou com outra mulher agora, tenho filho. E eu me separei porque a minha mulher batia em mim. É uma Maria da Penha ao contrário.
minha mulher batia em mim. E o meu filho via isso. Eu não batia na minha mulher, mas eu não aguentei. Eu separei. O menino agora com 9 anos começou a conversar com ele, já um pouco mais maduro, tá? Dizendo: pai, não quero namorar com mulher não. Mulher bate em homem. Vocês vejam a importância de um pai, a importância do equilíbrio no relacionamento. Esse pai que apanhava da mãe, ele foi omisso. Ele não fez o papel dele. A mulher tem seus problemas também, mas ele não fez o papel dele, o papel de sacerdote, o papel de homem, o papel de quem faz a diferença na vida de uma criança. Eu tenho certeza que essas histórias que eu estou contando aqui para vocês está passando um filminho na cabeça de vocês. Vocês estão ligando isso à história de alguém ou à sua história? Ou à história da esposa? Só tem um caminho. Só tem um caminho. Eu não sei se vão conseguir entender isso aqui, mas quando Deus nos fez, e se existe uma máquina inteligente se uma máquina perfeita somos nós, nunca ninguém vai conseguir fazer nada parecido, por mais que o homem desenvolva tecnologias e tecnologias, o ser humano é perfeito. Nós somos parte da nossa mãe, parte do nosso pai, nós somos parte do ambiente que a gente convive, e isso forma a nossa personalidade. E nós temos um toque específico de Deus, que é aquele dom que é só teu, que é aquele jeito que é só teu. Isso é a nossa formação. Então essa personalidade que é desenhada, ela toma corpo. E quando você cresce e passa a ter domínio de quem você é, e passa a ter domínio de que tipo de comportamento você quer ter, você passa a administrar um pouco mais a tua mente, a tua alma. Quem determina os nossos comportamentos? Você, quando vai para a cama dormir e faz a tua oração com Deus, quem determina os nossos comportamentos? Você, quando está sozinho no teu quarto, no teu banheiro, quando você está conversando com você mesmo, pensando aonde eu errei, aonde eu posso melhorar, o que eu tenho feito de bom nessa vida, aonde eu estou levando minha esposa, meus filhos, que comportamento eu estou tendo? Então, quando nós falamos em mente, nós estamos falando de controle. E o demônio, ele vai trabalhar exatamente na tua mente, na tua cabeça. Ele vai trabalhar exatamente no momento em que você está sozinho. Ele vai trabalhar exatamente naquele comportamento que você tem de errado e que você não tem consciência que está fazendo ele de maneira errada. Um homem bate em uma esposa por causa de uma discussão. Ele está batendo naquela esposa porque lá atrás ele viu isso acontecer na família dele. Então ele traz uma ação inconsciente para aquele momento de conflito que ele está vivendo. Como é que resolve isso? Trazendo para o consciente, trazendo essa trava. E isso faz a diferença na vida. Então, quantos e quantos comportamentos nós temos? Eu já me vi discutindo com a minha esposa por besteira. E quando eu paro para pensar, por que eu estou discutindo? Por quê? Eu já me vi nervoso com os meus filhos
à toa. Garanto que vocês já se viram assim também. Cada vez mais, a ciência vem se aproximando da palavra de Deus. Não sei se vocês têm percebido isso. Cada vez mais, a ciência tem sido explicada com a espiritualidade. Então imaginem assim. Nós temos pais, nós temos avós, nós temos bisavós. Nós trazemos emoções e comportamentos derivados deles, conscientes e inconscientes. Isso está gravado na nossa alma, está gravado na nossa mente. Esse quadro aqui ele é bem simples. Quanto mais você aproxima a tua mente do teu espírito, mais você cresce, mais você evolui. Quanto mais você aproxima a tua mente e a tua alma da carne, do corpo, mais você tem problema e você se afasta de Deus. Então aonde está o ponto de equilíbrio nisso? Eu vou arriscar dizer aqui para vocês. Quantos dos senhores aqui que são convertidos, por favor me entendam isso, quantos dos senhores, e eu me incluo nisso, teriam que se converter de novo para ser merecedor daquilo que Deus tem para nós? Quantos dos senhores se converteram aqui e continuam fazendo as mesmas coisas que faziam antes da conversão? Seja com relação à esposa, a filhos, ao trabalho. Está na hora de mudar. Está na hora de trazer para o consciente a mudança. Lá em Gênesis 2:7, e o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou alma vivente. A alma é o elo entre o corpo e o espírito. Em Eclesiastes 12:7, então o pó há de retornar à terra, como era, e o espírito há de retornar a Deus que o deu. Vocês entenderam aqui que nós somos seres espirituais? Totalmente espirituais? Nós somos energia. E é para lá que é o nosso caminho? É esse o nosso destino? Tudo que nós significamos então do nosso pai, da nossa mãe, do comportamento deles, nós trazemos para hoje. Tem muita coisa boa de comportamento de pai e de mãe, mas tem muita coisa que diz respeito ao abandono, à pobreza, à escassez. E isso está dentro da gente num comportamento muitas vezes não conhecido. Quantas e quantas vezes teu pai, tua mãe disse, dinheiro é sujo, dinheiro não presta. Pastor, vai cuidando do horário aí, tá? Me dá um toque aí quando eu tiver 1h30 que o senhor me deu. Ele sabe que não é 1h30, ele só me deu 50 minutos. Pessoal, os excessos, ansiedade, controle, ciúmes, insegurança, falta de confiança, vergonha. Qual de nós já não passamos por isso? Quais são as dificuldades que você carrega até hoje? Por que 80% dos meus pacientes hoje são mulheres e não são homens? Porque o homem se fecha. O homem se cala. O homem é capaz de se suicidar, mas não fala, não se abre. Ele começa a ficar doente. Ele começa a ficar ansioso, depressivo. Começa a ter problema no coração. Os primeiros sintomas de ansiedade e depressão é aquele nó na garganta. Você quer falar alguma coisa, mas não consegue. Dor de estômago.
Então você vai começar a somatizar aquilo que você não quer resolver. E muitas vezes você não parou um momento para pensar: meu Deus, o que eu estou fazendo? O que eu estou trazendo dos meus antepassados, da minha mãe, do meu pai, para o momento de vida que eu estou vivendo agora? Quantas e quantas vezes vocês se veem replicando a história do pai e da mãe? Êxodo 34:7. Castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a terceira ou quarta gerações. Vocês entendem o que eu estou falando? Ou você agora resolve a sua vida para que a tua geração seja diferente, ou você vai estar plantando questões nas gerações futuras que eles vão ter que resolver. E como é que você faz para mudar isso? Tendo consciência, refletindo, pensando e colocando para fora. Ah, mas eu preciso sair por aí falando para todo mundo quais são os meus podres? Aquilo que eu estou sentindo, aquilo que acaba comigo? Não. Você precisa conversar com você mesmo e com Deus. E como é que nós colocamos para fora essas coisas? Como é que eu tiro daqui de dentro? Nós vamos falar sobre isso mais à frente. Pensar, sentir e agir. Pensar é sabedoria, é divina. Sentir é coração. E agir é corpo. Quantas e quantas vezes a gente não seguiu esse ritmo, né? Nos nossos conflitos. Dentro de casa, com a esposa, com os filhos, no trabalho, no trânsito. Então, a idade, ela tem que trazer essa capacidade da gente organizar a vida e pensar antes de falar, sentir antes de agir. E será que nós estamos ensinando isso para os nossos filhos? Quantas e quantas vezes você sentou com o teu filho e conversou sobre isso? Ah, mas meu filho já tem 40 anos, não preciso mais falar sobre isso. Você está enganado. Você continua sendo um referencial para ele. Você continua sendo uma autoridade para ele. Como pai, onde eu posso ser melhor? E não vos conformeis com esse século, Romanos 12:2, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pessoal, está tudo na Bíblia. O caminho está na Bíblia. E por que a gente não lê a Bíblia? Por que a gente não aplica a Bíblia? Por que a gente não faz a palavra de Deus do jeito que tem que fazer? Eu arrisco a dizer para vocês que nós não temos consciência adequada daquilo que nós temos que fazer. E é por isso que essas reuniões de homens são importantes. Que esse primeiro evento aqui da igreja não pode parar. Nós temos que ter outros eventos. Nós temos que falar de casamento, nós temos que falar de filho, nós temos que falar de problema. Como que eu cuido da minha mulher que é depressiva? Como é que eu cuido da minha mulher que é ansiosa? Como é que eu cuido da minha mulher que não quer mais fazer sexo comigo? Como é que eu resolvo isso? Ou na casa e na família de vocês não tem isso? É só os pacientes que me procuram? Eu vou falar um pouquinho disso, pastor, e eu vou encerrar daqui a pouco. O que um homem procura numa mulher? Na sequência. O homem procura numa mulher, uma mulher para fazer sexo, para casar e fazer sexo. Ou não? Eu espero que vocês tenham procurado uma mulher para fazer sexo. A esposa de vocês.
O homem procura na mulher, muitas vezes, a figura da mãe. Quando essa figura da mãe que eu procuro na minha esposa é maior do que a visão dela como mulher amante, eu perco o tesão por ela, porque eu estou vendo minha mãe. Então o casamento dura pouco, ou o casamento fica enfadonho, chato. Então o que você procurou na tua mulher quando você decidiu ficar com ela? O que você está orientando o teu filho? O que ele vê em você quando ele vai buscar um relacionamento lá fora? E a mesma coisa a mulher. Quando ela vai casar com você e olha, ela vê em você, poxa, você é maravilhoso, você é igual ao meu pai. Quem faz sexo com o pai? Então entendo que o casamento ele tem funções. O casamento ele tem funções. E não adianta vocês levarem a mulher de vocês lá para fazer terapia comigo e dizer, Sandro, a gente quer separar. Se vocês forem fazer terapia comigo, vocês não vão se separar. Funções do casamento. Pensem sobre isso que eu vou falar para vocês e se enquadrem nessa história. Quando a gente casa, é o melhor momento. É um momento de descoberta, de sexo. Você transa de manhã, de tarde, de noite, né? E se tiver mais chance, você transa mais. Então tem ali 2, 3 anos que é um auto conhecer, é se revelar, até a coisa cair numa certa rotina. Aí a função do casamento, e Deus é muito sábio nisso. Por que Deus deu orgasmo no sexo? Porque é um momento de procriação. Tem que ser um momento bom, tem que ser um momento de continuidade, tem que ser um momento de vida. Então, passa a pensar na procriação. Então, nós passamos a ter filhos. Lógico que muitos de vocês aqui inverteu essa história, né? Passou a ter filho antes na primeira transada, a mulher engravidou. Errado. Começou errado, torto. Vai ter que consertar o casamento no meio do caminho. Isso dá trabalho. Como é que você está orientando tua filha e o teu filho com relação a sexo, a casamento? Então vem a função da procriação depois da primeira função. E depois dessa função da procriação, os filhos crescem. Vem 1, vem 2, vem 3. Os filhos crescem. E os filhos vão ter autonomia. E você e tua mulher ficam juntos. Aí é que aparece o amor verdadeiro. Até então o amor verdadeiro é aquele que acompanha. O amor verdadeiro é aquele que busca uma nova missão. E que missão vocês, pais, que já são avós, deram para essa família que os filhos cresceram? Ou vocês seguraram os filhos dentro de casa para não ter o ninho vazio? Que missão você deu para a tua mulher, que você construiu com a tua mulher ao teu lado? E assim, por mais que a gente insista em achar de que nós podemos viver isolado numa sociedade, Deus nos colocou nessa terra com uma única e exclusiva missão: ajudarmos uns aos outros, amarmos uns aos outros. E se você não tem isso na tua missão com a tua mulher, o casamento de vocês não está completo. Se vocês não têm Deus como um parâmetro no casamento de vocês, o casamento de vocês não está completo. Como é que está você e a tua esposa dentro da igreja, dentro da comunidade que você pertence? Que ação vocês estão fazendo juntos? Ah não, minha esposa já está com 60, eu também estou com 60, a gente resolveu só ficar dentro de casa. É esse o legado que você quer deixar? Você quer viver mais 20, 30 anos desse jeito? Então o casamento tem funções.
Pode ser que você abra uma empresa com a tua esposa, é uma nova função depois que os filhos tiveram autonomia. Pode ser que você veio para dentro da igreja e está aqui ensinando as pessoas a como ter um bom casamento. Pode ser que você vá numa comunidade e você passe a orientar essa comunidade. Mas o que você está fazendo para doar a tua vida para um outro ser, para um outro indivíduo? Pense sobre isso. Que tipo de mulher a gente quer dentro de casa? Uma mulher Amélia, aquela que faz tudo, que limpa, cozinha, passa, que diz amém para tudo. Nós queremos uma mulher viril, aquela que nos comanda, né, e que não deixa você nem dar opinião aonde vai gastar o teu salário que entrou na conta. Ou você quer uma mulher lá do Provérbios 31, que a mulher era empoderada, ela trabalhava fora, ela tinha responsabilidade, tinha empregados, por onde ela passava o marido era honrado pela qualidade da mulher que viam, e que ainda de noite a lamparina estava acesa, a mulher queria fazer sexo. E por que a mulher, a sua mulher, não é essa mulher? E aí eu quero entrar e finalizar assim: as mulheres, o tal do feminismo e o machismo, essas coisas são besteiras. O que nós temos é os nossos papéis, que estão baseados na orientação de Deus. E se nós olharmos um pouquinho a história, né, no conceito existencial do homem e da mulher, nós vamos entender isso. Está muito claro o papel de cada um. Mas hoje, os senhores, enquanto homens, eu vou dar uma lição de casa para vocês. Vocês vão sentar com a mulher de vocês e vocês vão analisá-la como coach, como terapeuta, em 5 aspectos. Elas não vão entender nada disso, mas você vai cuidar desses 5 aspectos dela. Primeiro, você vai perguntar para ela, ou faz a sua avaliação, ou depois pergunta para ela, como é que está a alimentação dela? O que ela come? Segundo, como é que estão os exercícios dela? O que ela está fazendo para melhorar a qualidade de vida dela própria? Depois você vai analisar esses 5 itens que eu vou dizer e vai ver o que você está fazendo para ajudá-la nisso. Você não vai não obrigar ela a fazer, mas você é o sacerdote, você é o homem da casa, você é o que pode ajudar e orientar e conversar. Ela vai ter a sua escolha. Terceiro, quanto tempo ela não faz exames? Como é que está a parte hormonal dela? Por que você não leva ela para fazer um exame com endócrino? Por que a minha mulher não quer mais transar comigo? Pô, a gente transava 2 vezes por semana, agora é 1 vez por mês. Se você não está querendo transar, aí é uma outra questão também que você tem que pensar. Quanto tempo você não faz um exame hormonal? Como é que está a tua testosterona? Tem homem que nem sabe o que é testosterona? Outra questão: como é que você está percebendo nela o sono? Como é que ela dorme? Como é que sua esposa dorme? Ela dorme bem? E o principal, como é que está a espiritualidade? O que vocês têm conversado, vocês dois, quando sentam? Vamos conversar sobre Deus? Façam essa avaliação com a esposa de vocês. Sentem, conversem com ela. E depois, tracem uma meta. Tudo na vida tem que ter meta. Tudo na vida tem que ter objetivo. Tracem uma meta em conjunto para esses 5 itens e a vida de vocês vai melhorar. Mas façam isso, não deixem para depois. Homens fracos adoram mulheres fracas, pois só mulheres fracas conseguem ser controladas como mães,
para continuarem a cuidar de um bebê adulto. É isso que você tem dentro de casa? Aí, eu vou encerrar agora, mas eu quero deixar uma mensagem para vocês, dizendo o seguinte: as mulheres, elas estão tomando um espaço na nossa sociedade porque nós homens estamos deixando de ocupá-lo. Os filhos de vocês estão deixando de ter esse espaço porque vocês deixaram de ser pais na sua plenitude. E isso tem uma explicação existencial que vem lá de Adão. Então eu vou orar com vocês agora, e eu quero que vocês pensem. Fechem os olhos, por favor. Fechem os olhos. Pai, eu te peço hoje, meu Pai, que cada uma das palavras que foi dita aqui tenha reverberação no nosso coração, na nossa mente e no nosso espírito. Que cada tema desses que foi tratado hoje, que ele tenha uma continuidade, que ele tenha um caminho, e que se de tudo isso que eu ouvi aqui, que nós ouvimos aqui, a gente aplicar e executar pelo menos uma parte, que seja muito bem sucedida e que replique na vida de cada um de nós, na vida da nossa esposa e na vida dos nossos filhos. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.